As visitas da vizinha se tornavam cada vez mais frequentes, mas o motivo de suas bondades era muito mais obscuro do que parecia. Gabriela acordava cedo todos os dias para cuidar da casa. Enquanto Fábio saía para o trabalho, ela arrumava os quartos, lavava a louça, passava pano no chão e preparava o almoço. A vida do casal era pacata, marcada por carinho, mas também por uma rotina cansativa. Quando Fábio voltava no fim do dia, conversavam um pouco, jantavam juntos, e logo ele se recolhia para descansar. Em uma dessas noites, Gabriela comentou que às vezes se sentia sozinha e que gostaria de ter mais atenção. Fábio respondeu de forma prática, dizendo que o trabalho consome a maior parte do meu dia, mas faço isso para nós dois. Ela sorriu, mas percebeu que a rotina não mudaria tão cedo. Foi nesse cenário que Roberta começou a se aproximar cada vez mais. A vizinha aparecia com frequência trazendo bolos, doces e até jantares prontos, sempre sorridente e exageradamente gentil. Preparei um pouco a mais e pensei em vocês, dizia, entregando as travessas. Gabriela agradecia, surpresa pela dedicação, e achava bonito o gesto, embora em alguns momentos achasse excessivo. Numa tarde, depois que Roberta foi embora, Gabriela comentou com o marido que a vizinha parecia se importar demais, quase como se quisesse estar presente o tempo todo. Fábio, cansado, apenas riu e respondeu: "Ela está sendo educada, aceita essa bondade e não complica." Gabriela suspirou, entendendo que não adiantaria insistir naquela conversa. Com o passar dos dias, a presença de Roberta ficou cada vez mais comum. Ela se oferecia para ajudar nas tarefas da casa, elogiava a decoração, dizia gostar dos pequenos detalhes espalhados pela sala. "Você tem muito bom gosto, Gabriela. Esses objetos são lindos", afirmava, enquanto passava os olhos pela estante. Gabriela sorria com orgulho e respondia que eram lembranças de família. Fábio, chegando do trabalho em uma dessas visitas, apenas cumprimentou de forma seca e disse que precisava revisar alguns papéis. Roberta riu e comentou que ele parecia sempre ocupado, e Gabriela explicou: "É assim mesmo. Trabalha demais e chega sem paciência." Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte de onde está assistindo essa história nos comentários. Muito obrigado, e vamos continuar com a história. Em outra noite, enquanto arrumavam a cama, Gabriela voltou a falar sobre a vizinha. Disse que achava estranho como Roberta aparecia com tanta frequência e parecia saber demais da vida deles. Fábio, já deitado, apenas virou para ela e respondeu: "Você enxerga problema onde não tem? Se ela ajuda e traz coisas boas, qual é o mal?" Gabriela não quis prolongar, mas aquela dúvida permaneceu dentro dela. No dia seguinte, Roberta chegou novamente com uma torta e começou a conversar sobre o passado de Gabriela. Quis saber sobre a infância, sobre sua mãe, sobre os objetos que guardava de recordação. Gabriela se sentiu valorizada, pois Fábio raramente demonstrava interesse por esses detalhes. "Esse colar que era da minha mãe é uma das coisas mais importantes que tenho", confidenciou, mostrando a peça para a vizinha, que admirou de perto e disse que era belíssimo. Gabriela não percebeu o brilho diferente no olhar da outra enquanto falava. Durante a visita, Gabriela se levantou para buscar água e deixou Roberta sozinha na sala por alguns instantes. Nesse intervalo, a vizinha se aproximou da estante e mexeu em um pequeno enfeite, deslizando-o discretamente para dentro da bolsa. Quando Gabriela retornou, Roberta já estava sentada novamente, elogiando a comida e perguntando sobre o dia a dia. A noite foi se estendendo, e mesmo quando Gabriela começou a dar sinais de cansaço, Roberta continuava puxando conversa. Fábio, do quarto, chamou dizendo que precisava de silêncio para terminar suas anotações. Gabriela pediu desculpas ao marido e disse à vizinha: "Acho que já está ficando tarde, precisamos descansar." Roberta sorriu e respondeu que não queria incomodar, levantando-se devagar e garantindo que voltaria em breve para trazer outro bolo. Quando Gabriela fechou a porta atrás dela, voltou à sala para recolher as xícaras, e não percebeu que um dos pequenos objetos que costumava ficar sobre a mesa já não estava mais lá. Guardou a travessa de doces na cozinha e foi ao quarto, onde Fábio a esperava. Ele perguntou se Roberta tinha ido embora e ela respondeu: "Sim, mas já prometeu voltar, parece gostar mesmo da nossa companhia." Fábio apenas resmungou, sem dar importância, e voltou a se concentrar nos papéis. Gabriela se deitou pensando que talvez o marido tivesse razão, que não havia mal em aceitar tanta gentileza. Ainda acreditava que era apenas uma amizade verdadeira,
e que talvez fosse bom ter alguém com quem conversar. O que ela não imaginava era que, enquanto agradecia por aqueles gestos de bondade, a vizinha já estava levando muito mais do que apenas lembranças de cada visita. Na manhã seguinte, Gabriela começou a arrumar a sala e notou a ausência de um pequeno objeto decorativo que costumava deixar sobre a mesa. Olhou em volta, levantou as almofadas do sofá e abriu uma das gavetas, mas não encontrou nada. Pensou em voz baixa que talvez tivesse guardado em outro lugar. Quando Fábio saiu do quarto e a viu procurando, perguntou o que havia acontecido. Gabriela respondeu que não encontrava um enfeite da sala e achava estranho porque sempre o deixava no mesmo lugar. Fábio riu com cansaço e disse: "Você anda esquecida, Gabriela. Deve ter guardado sem perceber. Não precisa se preocupar com bobagens." Ela não gostou da forma como ele disse aquilo, mas preferiu não discutir logo cedo. Horas depois, Roberta apareceu novamente com uma torta doce e um sorriso aberto, dizendo que havia feito a receita especialmente para ela. Gabriela agradeceu e a convidou para entrar, tentando não demonstrar a estranheza que sentia pela frequência das visitas. Enquanto conversavam na cozinha, Roberta insistia em ajudar nos afazeres, lavando pratos, enxugando copos e até organizando a mesa. Gabriela comentou que Fábio estava sempre ocupado e quase não descansava. E a vizinha respondeu com um tom amigável que é sempre assim, os homens trabalham muito e acabam deixando tudo para as esposas. Gabriela riu, achando graça do comentário, e continuou com o serviço. Em certo momento, Gabriela foi até o filtro pegar água e deixou Roberta sozinha na sala por alguns instantes. A vizinha caminhou rapidamente até a estante, olhou para os lados e pegou um pequeno enfeite de porcelana, escondendo-o dentro da bolsa. Quando Gabriela retornou, encontrou Roberta sentada como se nada tivesse acontecido, sorridente e disposta a continuar a conversa. A confiança de Gabriela crescia a cada encontro, já que a vizinha demonstrava tanto carinho e disponibilidade, sempre trazendo algo pronto ou se oferecendo para ajudar. No final da tarde, Fábio chegou cansado do trabalho e percebeu as duas ainda juntas. Cumprimentou de forma rápida e foi tomar banho. Gabriela ofereceu a torta que Roberta tinha trazido e Fábio respondeu sem entusiasmo, dizendo que comeria mais tarde. Quando Roberta foi embora, Gabriela a acompanhou até a porta e agradeceu, ouvindo a promessa de que em breve voltaria com outra receita. Ela fechou a porta acreditando que realmente havia encontrado uma amiga de confiança, sem perceber que mais uma vez algo da sala desaparecera. Alguns dias depois, Gabriela abriu a gaveta do criado mudo onde guardava dinheiro para pequenas despesas e notou que a quantia estava menor. Sentiu o coração acelerar, porque lembrava exatamente o valor que havia colocado ali na semana anterior. Procurou em outros lugares, refez as contas mentalmente e, sem encontrar explicação, foi até a cozinha conversar com Fábio. Contou que havia dinheiro faltando e perguntou se ele tinha pegado para alguma necessidade. Fábio ergueu as sobrancelhas e respondeu em tom irritado: "Eu não mexo nas suas coisas, Gabriela. Se o dinheiro sumiu é porque você gastou e esqueceu." Ela retrucou dizendo que não era possível, que sabia o quanto tinha deixado guardado. Fábio balançou a cabeça e disse: "Você anda distraída, deveria se organizar melhor." A discussão aumentou. Gabriela disse que ele não a levava a sério, e Fábio encerrou o assunto, pedindo que parassem de falar sobre isso. O clima entre eles ficou pesado. Gabriela se sentia incomodada, não apenas com o sumiço do dinheiro, mas também com a maneira como o marido tratava suas preocupações. Começou a guardar silêncio sobre pequenas coisas para evitar novas discussões, mas a insegurança crescia dentro dela. Enquanto isso, Roberta continuava aparecendo com a mesma frequência de sempre, sempre com alguma novidade. Um bolo fresco, um prato de jantar, ou até mesmo frutas que dizia ter comprado a mais. A cada visita, se oferecia para ajudar, dizendo que queria aliviar o peso das tarefas de Gabriela. Um dia, quando Gabriela estava ocupada lavando roupas, Roberta pediu para lavar a louça que estava acumulada na pia. Gabriela agradeceu pela ajuda e foi até o quintal estender as roupas. Nesse intervalo, a vizinha abriu uma gaveta da cozinha, examinou alguns objetos e guardou discretamente dentro da bolsa aquilo que lhe chamou mais atenção. Quando Gabriela voltou, encontrou a louça lavada e Roberta com um sorriso satisfeito. "Pronto, não deixei nada para você se preocupar", disse em tom leve. Gabriela retribuiu o sorriso, sem imaginar que mais uma vez algo havia sido levado. As visitas constantes foram se tornando parte da rotina. Gabriela passou a considerar natural a presença de Roberta, como se fosse alguém da família.
Fábio, por outro lado, não demonstrava interesse em conversar com a vizinha, e sempre se mantinha distante, o que Gabriela interpretava como falta de paciência. Nas poucas vezes em que comentou que as visitas eram excessivas, Fábio respondeu com desdém: "Se você gosta da companhia dela, não tem por que reclamar. Melhor isso do que ficar sozinha o dia inteiro." Ainda assim, as pequenas ausências na casa começaram a incomodar cada vez mais Gabriela. Cada objeto que sumia parecia um detalhe insignificante, mas juntos formavam um peso crescente. Ela tentava encontrar explicações, tentava se convencer de que talvez tivesse guardado em outro lugar, mas a dúvida permanecia. Ao mesmo tempo, a confiança em Roberta aumentava, porque a vizinha sempre aparecia com um gesto de amizade, se mostrando prestativa e compreensiva. O contraste entre a dúvida silenciosa e a confiança cega era cada vez maior. Gabriela não percebia que a própria abertura que oferecia estava dando espaço para que Roberta agisse com liberdade dentro de sua casa. As conversas eram animadas, os sorrisos constantes, mas por trás de cada visita havia sempre a mesma ação. Enquanto Gabriela se distraía, a vizinha levava um pouco mais consigo, sem levantar nenhuma suspeita. Algumas semanas se passaram, e as visitas de Roberta se tornaram tão constantes que Gabriela já sentia a própria casa invadida. A cada dia, havia uma desculpa nova. Fosse um bolo que sobrara, uma sobremesa que tinha dado certo demais, ou simplesmente a vontade de conversar. Gabriela, embora percebesse o exagero, não tinha coragem de afastá-la, pois temia parecer grossa. Comentava com Fábio à noite que já estava ficando cansativo, mas ele respondia sem dar muita atenção. "Você é quem decide, Gabriela. Se gosta da companhia dela, então não reclame", dizia, virando-se para dormir. Em uma tarde tranquila, enquanto tomavam café, Gabriela resolveu mostrar para Roberta um colar que guardava com carinho. Pegou a pequena caixa no quarto e a abriu com cuidado, revelando a peça herdada de sua mãe falecida. "Esse colar era dela. É o objeto mais importante que tenho", disse com emoção, observando o brilho da joia. Roberta segurou o colar entre os dedos, elogiou de forma exagerada e comentou repetidamente como a peça era linda, única e especial. Gabriela percebeu aquele entusiasmo além do normal, mas preferiu ignorar, acreditando que se tratava apenas de admiração. Guardou novamente o colar na caixa e a colocou dentro da gaveta de cabeceira, certa de que nada poderia acontecer. 2 dias depois, Gabriela procurou o colar para revê-lo e não encontrou mais. Revirou a gaveta inteira, retirou roupas, abriu caixas, vasculhou cada canto, mas o colar havia desaparecido. Sentiu o coração acelerar, a respiração pesar, e imediatamente pensou em Fábio. Quando o marido chegou do trabalho, ela correu até ele e perguntou se havia mexido na gaveta. Fábio, surpreso, respondeu com firmeza: "Eu jamais tocaria em algo tão valioso, Gabriela. Nunca colocaria a mão nesse colar." Ela insistiu que a peça tinha sumido, e que ele era o único que poderia ter entrado no quarto. Fábio ficou ofendido, ergueu a voz e disse que não admitiria ser acusado dentro da própria casa de algo que não fez. A discussão foi se tornando cada vez mais dura. Gabriela dizia que o colar não poderia ter desaparecido sozinho, e Fábio retrucava dizendo que ela talvez tivesse perdido em algum momento ou colocado em outro lugar. "Você anda distraída e quer colocar a culpa em mim", ele afirmou, batendo a mão na mesa. Gabriela, com lágrimas nos olhos, respondeu que conhecia bem as próprias coisas e que jamais se enganaria sobre onde havia guardado aquele objeto. O silêncio que seguiu foi pesado, e a relação dos dois começou a ficar marcada por olhares desconfiados e respostas curtas. Nos dias seguintes, Gabriela começou a acreditar que Fábio poderia estar escondendo algo. Comentava em tom indireto que se alguém quisesse contar alguma verdade, aquela seria a hora. Ele se irritava ainda mais, dizendo que não tinha nada a esconder, e que a acusação dela estava destruindo a confiança entre eles. "Você está me machucando com essas insinuações, Gabriela. Não é justo", dizia com amargura. Mas ela, ainda em choque com o desaparecimento do colar, não conseguia se livrar da desconfiança. Enquanto isso, Roberta voltava à casa com o mesmo comportamento habitual de amizade. Chegava sorridente, carregando sobremesas, perguntando sobre o dia de Gabriela, oferecendo-se para ajudar na limpeza. A mulher, embora ainda a recebesse, já não estava tão confortável. Passava a observá-la com mais atenção. Reparava nos olhares demorados que a vizinha lançava para os objetos da sala e nos gestos rápidos ao mexer em algumas coisas. Ainda assim,
Não queria acreditar que uma pessoa tão atenciosa pudesse estar ligada a seus problemas. Em uma dessas visitas, Gabriela saiu por alguns minutos para atender ao telefone e deixou Roberta na cozinha. A vizinha aproveitou o instante de solidão para abrir discretamente a gaveta de um móvel, retirar uma pulseira de prata e escondê-la dentro da bolsa. Quando Gabriela retornou, encontrou Roberta mexendo na travessa de bolo como se nada tivesse acontecido. "Trouxe esse doce porque lembrei de você ontem. Achei que iria gostar", disse com simpatia. Gabriela agradeceu, mas sua mente estava inquieta, tentando conciliar o comportamento aparentemente generoso com a sensação de que algo estava errado. As visitas continuaram. Roberta passou a escolher objetos mais valiosos, sempre disfarçando com sorrisos e palavras carinhosas. Gabriela, mesmo cada vez mais desconfortável, não se permitia confrontá-la. Comentava sozinha que talvez estivesse imaginando coisas, mas os sumiços aumentavam. O ambiente na casa, antes pacato, estava tomado por tensões. Fábio se mantinha cada vez mais calado, ofendido pelas acusações da esposa, enquanto Gabriela dividia entre si mesma a desconfiança do marido e a estranha proximidade da vizinha. Alguns dias se passaram e o clima dentro da casa permanecia pesado. Gabriela ainda não havia superado a perda do colar da mãe, e Fábio se mantinha ofendido pelas acusações que recaíam sobre ele. Foi em um desses dias que Fábio, de folga do trabalho, resolveu ficar em casa descansando. Gabriela aproveitou para sair e resolver alguns assuntos pendentes, deixando-o sozinho. Não demorou muito para que Roberta aparecesse à porta com uma travessa coberta por um pano, sorridente como sempre, dizendo que tinha preparado comida e gostaria de compartilhar. Fábio hesitou por alguns segundos, mas decidiu permitir a entrada apenas para observar. Assim que entrou, Roberta foi até a cozinha como se já fizesse parte da família, colocando a travessa sobre a mesa e dizendo que não há nada melhor do que dividir uma refeição com pessoas queridas. Fábio a observava com um olhar sério, desconfiado das intenções que há semanas vinham corroendo a paz da casa. Ele decidiu puxar um assunto que vinha guardando. "Você tem aparecido demais por aqui, Roberta, e é impossível não notar que algumas coisas têm sumido da casa. Sabe me dizer algo sobre isso?", perguntou, olhando diretamente para ela. Roberta riu de maneira nervosa e tentou disfarçar, dizendo que talvez Gabriela estivesse apenas esquecida. Mas Fábio insistiu. "Não fale como se fosse normal, porque não é. Objetos importantes desapareceram e, coincidência ou não, sempre acontece depois de suas visitas." O rosto de Roberta mudou levemente, mas em vez de recuar, ela se aproximou de Fábio com passos lentos, como se buscasse inverter a situação. "Você está sendo injusto comigo, Fábio. Eu só venho aqui porque gosto de vocês, principalmente de você", disse em voz baixa, colocando-se perigosamente perto dele. Fábio recuou um passo, incomodado, mas ela avançou novamente, levantando a mão como se fosse tocar em seu ombro. Ele a advertiu com firmeza. "Não pense que pode escapar dessa conversa tentando mudar de assunto. Estou falando de coisas sérias." Roberta sorriu de forma insinuante e respondeu. "Talvez você esteja apenas procurando uma desculpa para passar mais tempo comigo." Antes que Fábio pudesse responder, ela se inclinou, ficando tão próxima que quase encostou seus lábios nos dele. Foi nesse instante que a porta da casa se abriu e Gabriela entrou. Ao caminhar pelo corredor e abrir a porta do quarto, deparou-se com os dois em pé, muito próximos, e ficou paralisada por alguns segundos antes de reagir. O choque se transformou em revolta imediata, e ela ergueu a voz em fúria. "Então é isso, Fábio? Enquanto eu saio para resolver as coisas, você fica aqui com ela? Agora entendo por que tudo tem desaparecido. Era você o tempo todo, e ainda me enganava." Fábio se assustou com a acusação e tentou explicar. "Não, Gabriela, você está vendo tudo errado. Ela tentou me beijar porque eu a estava confrontando. Eu falei sobre os objetos sumidos e ela reagiu desse jeito para se safar." Gabriela, com lágrimas nos olhos, retrucou de imediato. "E espera que eu acredite? Sempre negou tudo. E agora, eu chego em casa e encontro essa cena. Como vou confiar em você?" Roberta, que permanecia em silêncio até então, manteve um sorriso quase provocador. Seu olhar fixo em Gabriela não era o de alguém arrependido ou envergonhado, mas sim de desafio. Gabriela percebeu aquele brilho e estremeceu, sentindo uma mistura de raiva e medo. Ela olhou para Fábio novamente e repetiu. "Você destruiu a confiança que eu tinha. Se o colar sumiu, se o dinheiro desapareceu, é porque vocês dois estão envolvidos nisso."
Fábio levantou as mãos em desespero, tentando se defender. Você precisa acreditar em mim, Gabriela. Eu nunca faria isso com você. Já te disse que não toquei em nada, e hoje só tentei arrancar dela a verdade. Foi ela quem se aproximou. Foi ela quem tentou inverter a situação. Gabriela respirava rápido, o coração acelerado, e não sabia em quem acreditar. O marido parecia sincero, mas a cena diante dos olhos dela dizia outra coisa. Roberta, percebendo a confusão instalada, decidiu provocar ainda mais. Talvez você não conheça tão bem o homem com quem se casou, Gabriela. Às vezes os mais sérios são os que mais escondem segredos. Gabriela sentiu a raiva crescer, mas também notou o olhar frio e calculista da vizinha. Era como se aquele sorriso fosse uma confissão silenciosa de que havia algo por trás de tudo. A tensão dominou o ambiente. Fábio se virou para Gabriela e suplicou. Olhe bem para mim, e veja se acha que eu seria capaz de trair você, ou roubar algo que era da sua mãe. Eu só queria entender por que essa mulher vive aqui dentro, e o que tem levado embora. Mas agora, você precisa escolher se confia em mim, ou na máscara que ela mostra para todo mundo. Gabriela ainda estava parada diante da cena, com a mente confusa e o coração disparado, sem conseguir decidir em quem acreditar. Foi então que, com a voz embargada, exigiu explicações. Quero que você me conte tudo, Fábio. Não esconda nada de mim. Se sabe de alguma coisa sobre ela, fale agora. Fábio respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e respondeu. Eu já desconfiava dela há algum tempo. Sempre achei estranho o jeito como se aproximava e a frequência com que aparecia. Comecei a perceber que as coisas sumiam justamente depois das visitas. Nunca te disse nada porque não queria te preocupar, mas hoje decidi confrontá-la. Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras, e então se lembrou de algo crucial. O colar da minha mãe. Foi você, Roberta, a última a tocar nele. Eu mesma mostrei para você, e 2 dias depois ele desapareceu. Como pode me explicar isso? Roberta, que até então permanecia em silêncio, reagiu com indignação exagerada, ergueu a voz e disse que era uma acusação absurda. Você está me tratando como uma ladra, Gabriela. Depois de tudo que fiz por você, eu trouxe comida, trouxe amizade, e é assim que me retribui? Gabriela a encarou firme e respondeu. A sua amizade nunca fez sentido. Você exagerava em tudo, se enfiava dentro da minha casa, e agora vejo que o motivo era outro. Responda, onde está o colar? Roberta tentou rir para disfarçar, mas a voz falhou. Deve estar perdido em algum lugar, talvez você mesma tenha guardado errado. Como pode ter certeza de que sumiu? Fábio não deixou passar. Você mesma se entregou, Roberta. Se não tivesse nada a esconder, não estaria tão nervosa agora. Ele então sugeriu com firmeza que deveriam ir até a casa da vizinha procurar o colar. Roberta empalideceu e reagiu de imediato. Não. Ninguém vai entrar na minha casa sem minha permissão. Isso é um absurdo. Vocês estão me tratando como criminosa sem provas. Fábio avançou um passo, encarando-a com firmeza. Se não tem nada a esconder, não deveria se importar. Só precisamos de respostas, e você não está ajudando. Gabriela observava a cena cada vez mais assustada, começando a ligar todos os pontos na própria mente. Foi nesse momento que, ao olhar para a bolsa de Roberta, Gabriela percebeu algo estranho. A lateral estava mal fechada, e um brilho metálico parecia escapar por entre os tecidos. Com a voz trêmula, ela apontou e disse: Abra a sua bolsa agora. Quero ver o que tem aí dentro. Roberta segurou a alça com força e balançou a cabeça, tentando disfarçar. Isso é ridículo, não tenho que provar nada para vocês. Minha vida não é aberta dessa forma. Fábio não aguentou mais e avançou, tomando a bolsa de suas mãos, enquanto Roberta protestava aos gritos. Ele abriu rapidamente e retirou de lá não apenas o colar da mãe de Gabriela, mas também outros objetos que haviam desaparecido ao longo das últimas semanas. Havia a pulseira de prata, pequenos enfeites da sala e até mesmo notas de dinheiro que Gabriela tinha dado por perdidas. Gabriela levou as mãos à boca, sem acreditar no que via, e as lágrimas começaram a escorrer. Então era verdade. Durante todo esse tempo, você só entrou aqui para me roubar. Fingiu ser minha amiga, se aproveitou da minha confiança, e eu caí em cada gesto falso seu, disse entre soluços. Fábio colocou os objetos sobre a mesa, olhando para Roberta com raiva. Aqui está a prova de tudo, Gabriela. Ela nunca quis amizade nenhuma. Só se aproximou porque viu oportunidade. Roberta, acuada e sem saída, largou a máscara de bondade. Com o rosto transformado pela raiva, gritou que nada era como parecia. Vocês estão me julgando como se fossem perfeitos. Fábio,
Você sempre desconfiou de mim porque queria me afastar. E Gabriela, você sempre foi ingênua demais para perceber que não se pode confiar em ninguém. Eu fiz o que qualquer um faria no meu lugar. Vocês sempre tiveram a vida perfeita. E ninguém pode ter uma vida assim. Por isso eu tentei destruí-la. Gabriela respondeu com firmeza, mesmo em meio ao choro. Não justifique a sua maldade com as nossas vidas. Você entrou na minha casa com sorrisos falsos, roubou as lembranças mais preciosas que eu tinha e ainda tenta virar o jogo contra nós. Isso não é necessidade, é crueldade. Fábio se aproximou de Gabriela, colocando a mão em seu ombro. Agora você tem certeza de quem estava por trás de tudo. Eu disse que nunca tocaria em nada seu, e hoje está claro que era ela o tempo todo. Gabriela, ainda tremendo, abraçou o colar com força, como se quisesse protegê-lo de novo. Eu não sei se consigo superar o choque, Fábio. Nunca pensei que alguém pudesse fingir tanto para enganar. Ela me olhava nos olhos e dizia que era minha amiga, e eu acreditava. Roberta, sem conseguir manter a pose, ainda tentou culpar Fábio. Talvez ele tenha colocado essas coisas na minha bolsa para me incriminar. Já pensaram nisso? Ele sempre me tratou com frieza e nunca quis que eu ficasse por perto. Fábio não se conteve e rebateu de imediato. Pare com isso, Roberta. Não tem mais como inverter a verdade. Fui eu quem encontrou os objetos porque estavam na sua bolsa, e Gabriela viu com os próprios olhos. Você acabou com a confiança que restava e destruiu qualquer chance de continuar com essa farsa. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gabriela, com lágrimas ainda caindo, segurava firme o colar e dizia baixinho: essa nunca foi amizade. Foi apenas um jogo cruel para me roubar. Eu não consigo acreditar que caí nisso. Fábio permaneceu ao lado dela, observando Roberta se encolher diante da descoberta. A máscara da vizinha havia finalmente caído, e não havia mais desculpas capazes de esconder o que ela realmente era. No mesmo dia, Fábio, ainda com a bolsa de Roberta em mãos, pegou o telefone e chamou as autoridades. Gabriela permaneceu sentada, segurando o colar da mãe contra o peito, em silêncio, e ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Poucos minutos depois, 2 agentes chegaram à casa. Ouviram rapidamente o relato e abriram a bolsa sobre a mesa, confirmando a presença de todos os objetos. Roberta protestava aos gritos, dizendo que estava sendo vítima de uma armação, mas as provas eram claras demais. Vocês estão cometendo um erro. Tudo isso foi colocado aí de propósito. Ela berrava, tentando se soltar quando os agentes a algemaram. Gabriela assistia em choque, as lágrimas escorrendo novamente, enquanto Fábio permanecia firme ao lado dela. Quando finalmente Roberta foi levada porta afora, ainda gritando e lançando olhares de ódio para o casal, Gabriela se aproximou do marido com o rosto abatido. Fábio colocou a mão em seu ombro e disse em tom firme: nunca mais duvide de mim, Gabriela. Eu estava certo o tempo todo, mas só hoje você viu quem realmente era a vizinha que se dizia sua amiga. Ela, ainda tremendo, respondeu: eu me sinto péssima por ter desconfiado de você, Fábio. Passei dias te acusando e te tratando como culpado quando na verdade você tentava me proteger. Ele respirou fundo e a puxou para perto. Não carregue essa culpa, Gabriela. A verdadeira responsável por todo esse sofrimento foi Roberta, com a máscara de bondade que enganou até você. Eu sabia que havia algo errado, mas não queria te ferir contando minhas suspeitas antes de ter certeza. O casal ficou sentado na sala por um longo tempo, conversando. Gabriela repetia que não conseguia acreditar em como se deixara enganar tão facilmente. E Fábio reforçava que isso podia acontecer com qualquer pessoa, principalmente quando alguém se apresentava com tanto zelo e aparente amizade. Você é bondosa, Gabriela, e justamente por isso ela se aproveitou. Mas o que importa agora é que a verdade veio à tona, e nós seguimos juntos, disse ele, apertando a mão da esposa. Ela olhou para ele com os olhos ainda marejados e respondeu: eu quero acreditar que consigo reconstruir a confiança entre nós. Quero deixar para trás tudo que Roberta tentou destruir. Fábio garantiu que estaria ao lado dela, completando: nada vai abalar o que temos, desde que não deixemos as mentiras dos outros se colocarem entre nós. Nos dias seguintes, Gabriela se esforçou para retomar a rotina. Arrumava a casa, preparava as refeições e tentava agir como antes, mas agora havia um peso diferente em cada gesto. Sempre que via a porta ou ouvia passos no corredor, lembrava-se da vizinha entrando com seus sorrisos falsos. Fábio percebia essa inquietação e fazia questão de estar mais presente. Começou a dividir algumas tarefas domésticas, ajudava a organizar as compras
e, principalmente, reservava mais tempo para estar com a esposa. Quero que você se sinta segura, Gabriela. Quero que saiba que eu sempre estarei aqui para proteger você, dizia, enquanto a acompanhava até a cozinha ou se sentava ao seu lado para conversar sem pressa. Gabriela, ainda abalada, confessou em uma dessas conversas que se sentia culpada por ter acreditado tanto em Roberta. Eu abri meu coração para ela. Contei detalhes da minha vida. E ela usou tudo isso contra mim. Como posso confiar nas pessoas depois de tudo? Fábio a olhou com calma e respondeu: Não é errado confiar, Gabriela. Errado é quem trai essa confiança. Você não deve mudar quem é por causa da maldade dela. Apenas aprenda a observar mais, a não abrir tanto espaço para quem insiste demais em se aproximar. Essas palavras trouxeram certo alívio, porque Gabriela percebeu que não precisava se culpar por ter sido enganada, já que a vizinha havia planejado cada detalhe com frieza. A cada dia, o casal foi se reaproximando. Fábio fazia questão de reforçar o carinho, abraçando-a mais vezes, elogiando pequenos detalhes, lembrando-a de que não estava sozinha. Gabriela, por sua vez, começou a se sentir mais leve, mesmo ainda carregando a lembrança amarga. Nas noites tranquilas, sentavam-se juntos para conversar, e ela dizia: Agora sei que as aparências podem enganar. Nunca imaginei que alguém que sorria tanto escondia tanta maldade. Fábio concordava, respondendo: Foi uma lição dura, mas necessária. O importante é que ficamos mais fortes juntos. Enquanto isso, Roberta, já presa, demonstrava fúria por ter sido desmascarada. Nos registros oficiais, gritava que não aceitava ser acusada, que havia sido armada contra ela, mas nada disso adiantava. O olhar de raiva que lançara ao ser levada ainda permanecia vivo na memória de Gabriela, como um lembrete de que nunca se deve confiar cegamente em quem insiste demais em demonstrar bondade. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.